Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Maravilhoso Deus, aqui está o teu filho, Senhor amado. Ó Deus, que ele veio aqui esta noite para nos abençoar. Pai, tudo que ele preparou, Senhor amado, para ministrar sobre o teu povo esta noite. Ó Deus, traga a tua mente, traga o teu coração, use-o, Pai, como teu instrumento de bênçãos aqui. E nós já vamos te louvando, te agradecendo, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda vai nos dar de bênçãos aqui esta noite. Usa o teu filho, Pai, seja para com ele, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Por favor, abram as Bíblias, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos dos versículos 6 a 15, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15, nós vamos falar sobre a excelência de Deus na vida financeira. Dá para ver aí o slide, às vezes, irmãos aí atrás, amém? A excelência de Deus na vida financeira. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15. Os irmãos encontraram? Presta bem atenção no que Paulo está dizendo. Geralmente a gente lê a Bíblia numa velocidade impressionante. E com isso a gente perde a grandeza dos textos. Presta atenção no que Paulo está escrevendo. É uma carta que Paulo envia a uma igreja extremamente problemática. A igreja de Corinto, uma igreja que deu muito problema para Paulo. E nela, eu glorifico muito a Deus por essa igreja ter dado problema para Paulo, porque abriu o leque de teologia de Paulo. Um monte de problema e Paulo atingiu esses problemas com Bíblia, e isso é extraordinário. Então, olha o que Paulo fala nesse texto. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da vossa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém. Irmãos, esse é um texto poderoso. Geralmente, quando vai se falar desse casamento entre igreja e dinheiro, geralmente a gente torce o nariz. A gente acha um negócio meio complicado, até porque, vamos dizer assim, o histórico não ajuda muito. Eu quero essa noite falar de Deus, na mesma prédica falar de dinheiro, falar de alegria, falar de bênção, sem ser uma espécie de charlatão religioso, sem abracadabra gospel, profundamente bíblico, porque se nós conseguirmos isso, você sairá daqui transformado. Porque eu tenho uma certeza a partir desse texto,
o texto trabalha com a coisa mais extraordinária de Deus, que é o amor que Ele sente. Deus ama ao que dá com alegria. Por que Deus faz isso? Porque Ele mesmo fez isso. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que o que Ele fez? Deu. E Ele não deu qualquer coisa, Ele deu o seu Filho unigênito. A excelência de Deus é diferente da nossa. Sabe por quê? Muita gente hoje está vivendo nas igrejas em busca de uma espécie de permuta com Deus, trocas da religiosidade. É como se enxergássemos Deus como um banco da fé. E eu fico ali, aficionando Deus no pregão. Enquanto Ele rendeu, eu estou com Ele. Parou de render, eu procuro uma nova opção. Se o meu coração não estiver enraizado no coração de Deus, e o amor não for o combustível do meu culto, da minha vida, então tudo que eu faço perde o sentido. Mas quando eu amo, qualquer milímetro de esforço que eu fizer aqui é enxertado de graça e é visto como culto para Deus. Lutero disse uma das frases mais extraordinárias e equilibradas que eu já li sobre esse assunto. Olha o que ele escreveu: eu já tive muitas coisas em mãos, mas a todas perdi. Somente aquilo que coloquei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Eu tinha muita coisa, mas perdi tudo, mas aquilo que eu pus na mão de Deus, eu ainda tenho. Coloque a sua vida hoje nas mãos de Deus e você vai tê-la. Coloque sua carteira na mão de Deus e você vai tê-la para sempre. Coloque os seus cartões de crédito na mão de Deus e você vai tê-los para sempre. Sabe o que é estranho hoje? Nós estamos vivendo num mundo onde a manipulação da mente, sutilmente, o tempo inteiro, sorrateiramente, tenta nos fazer acreditar em coisas que Deus nunca disse, fazer promessas que Ele nunca fez. Enquanto que você não precisa correr atrás de mágicos da espiritualidade, basta permanecer na palavra. Se você dá com alegria, se você ensina seus filhos a contribuírem na obra com alegria, se você ensina uma espécie de vida financeira, a base da graça, você nunca perde, muito pelo contrário, até o que dá passa a ter, porque entende que há um milagre sendo operado em nós. Escuta o que eu vou te dizer: vida financeira na igreja, pedagogia divina via bolso. Deus nos ensina por aí. Porque se tem um negócio difícil de converter no crente, é o tal do bolso. É ou não é? E quando Deus converte nosso bolso, começa nas vontades. E quando começa nas vontades, a gente se curva perante Deus. E sabe que Ele é Senhor e nunca deixará faltar aquilo que a gente semear na sua casa. Amém, irmãos? É preciso compreender e jamais esquecer que Deus é a essência, o centro, o único. Se você tem muito, agradeça a Deus. Se você não tem nada, confie em Deus. Mas dá uma olhada aqui, nunca exista sem Deus. Eu estava olhando na Bíblia esses dias e uma coisa me chamou a atenção. A Bíblia refletiu e segurou, pensou e fez questão de registrar todas as relações que tiveram com Deus. Os homens e mulheres passaram pela Bíblia. A Bíblia coloca dias em que a gente celebrava, por exemplo, coloca Davi celebrando, mas também coloca Davi brigando sério com Deus. Davi chega a dizer para Deus: onde é que o Senhor estava? Acorda, Deus. A Bíblia coloca Pedro conversando com Jesus no caminho de Cesareia de Filipe. Aí Pedro fala: tu és o Cristo. Aí Jesus elogia: Pedro, você é demais. 3 versículos depois, Pedro chama Jesus à parte, tenta repreendê-lo. Jesus olha para ele e chama de Satanás. 3 versículos. É interessante isso: quando você acertar, acerte para Deus. Quando errar, erre para Deus. Nunca sem Deus. Qualquer coisa que você fizer aqui hoje, faça para Deus. Seja qual for a quantia da sua oferta, faça para Deus. Se levantar a mão, para Deus. Se aplaudir, para Deus. Se glorificar, para Deus. Se cantar, para Deus. Se ficar quieto aí, para Deus. Qualquer coisa aqui, faça para Deus, porque Ele é tudo em todos. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu fico às vezes preocupado, porque dentro do ambiente religioso a gente meio que funciona numa espécie de stand-by sagrado. Configurações pré-estabelecidas da fé. Aperta Enter que o irmão vai. A gente meio que é acostumado com uma sequência assim de faz que dá, funciona, toca e vai. Não, Deus é o Deus da plena liberdade. Ele quer que você entenda aqui hoje que se você entrou aqui quebrado, machucado, angustiado, não precisa imitar os irmãos que estão felizes. Precisa se assumir como é, porque o Consolador está aqui, vai curar a sua alma e te devolver vivo para casa. É plenitude de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: quando a gente fala de dinheiro, não significa que não estamos sendo espirituais. Porque tem gente que não consegue colocar na mesma frase 3 palavras: espiritual, sexo e dinheiro.
Essas 3 frases no crente quase nunca entram na mesma frase. Ele acha que o sexo ou o dinheiro não são espirituais e precisam ser. Tudo que você é ou faz precisa estar no altar de Deus. Matthew Henry dizia que onde você tiver uma casa, Deus precisa ter um altar. Onde você colocar uma tenda, Deus tem que ter um altar. Onde você estiver, Deus tem que ter um altar. A sua cama no quarto tem que ser um altar de Deus. A empresa onde você trabalha é um altar de Deus. Qualquer coisa que passar pela tua mão, altar de Deus. Eu quero chamar você hoje para fazer um compromisso com Deus. Deus, eu e o Senhor vamos pisar as terras da minha casa, e tudo que entrar ou sair de lá vai ser para a tua glória, e eu sei que serei nação eleita, santa de Deus. Você crê nisso? E eu sei que Deus hoje tem uma coisa tremenda para te dar aqui essa noite. Eu sinto isso, porque eu sei o que Deus ministrou ao meu coração aqui. Amém? Alguém disse que Deus nunca vai lhe dar um futuro em que você não vai mais precisar dele. Essa frase é muito forte. Deus nunca vai te dar um futuro em que você não vai precisar mais de Deus. Ele nunca vai te dar uma bênção que seja independente dele. Deus nunca vai te dar um caminho no qual ele não esteja junto. Ele nunca vai deixar você andar sozinho. A Bíblia mostra 2 discípulos no caminho de Emaús, andando num tom de depressão. Apostaram todas as fichas em Jesus, Jesus morreu. Agora eles descem 11 quilômetros andando em crise, e mesmo assim Jesus vai junto. Entra no meio da conversa, começa a explicar, o coração queima, entra na casa, toma o pão, a vida muda completamente. Desceram, agora tem que subir, mas quando chega lá em cima, Jesus está indo de novo. Pai, seja convosco. Ele nunca deixa os seus andarem sozinhos. Nunca exista sem Deus. Eu coloquei aqui, não há excelência sem Deus. Sem Deus é só instrumento quebrado, não sai música. Sem Deus é só vaso frágil, não faz nada. Sem Deus, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas sem Deus não tem vida. Sem Deus não existe. Escuta o que eu vou te dizer. Quer que a sua vida financeira seja abençoada hoje? Coloca Deus no primeiro momento, no primeiro lugar, no único lugar que lhe é devido, o centro, a essência, a vida. Porque daí para frente, tudo que vier é bênção. Aí você consegue enxergar até na crise, motivo de louvor. Quer ver uma coisa? O pobre ficar rico é lindo, é ou não é? É tremendo. Já o rico ficar pobre é uma tribulação, é ou não é? Mas Jó consegue ficar pobre e permanecer crente. Olha que interessante, José está lá na prisão, e a prisão do Egito era completamente diferente das prisões do Brasil. As prisões do Brasil, os presos conseguem fazer festa de aniversário, posa as fotos e coloca no Facebook, olha que lindo. A prisão do Egito era o contrário, irmão, era calabouço, muita gente não conseguia nem cumprir a pena, de tamanha situação que era, morria antes. Aí a Bíblia mostra José do Egito. O indivíduo levanta de manhã cedo, olha para 2 companheiros de cela e faz uma pergunta estranha: por que o rosto de vocês está triste essa manhã? Quem é que fica feliz na cadeia de manhã? O Drauzio Varela escreveu um livro chamado Estação Carandiru, ficou 10 anos trabalhando no Carandiru, e ele disse que a maioria, 90% dos suicídios acontecem de manhã, porque o preso passa a noite inteira sufocando o choro com vergonha dos companheiros, chega de manhã, não suporta, se suicida. De manhã para o preso é terrível. José não, levanta feliz. Ele sabe que está na cadeia, mas não pertence a ela. Quem conhece Deus sabe, irmãos. Conhece os caminhos, sabe por onde anda, sabe que hoje pode estar triste, chovendo, de crise, mas amanhã eu vou estar feliz, porque a Bíblia garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, é a certeza do texto, ela vem pela manhã. Adore a Deus hoje, porque pode estar chovendo na sua vida, pode estar em crise, pode estar ruim, mas hoje pode ser o dia que Deus vai mudar a situação. Presta atenção nisso aqui, Há 3 coisas que você precisa saber sobre a excelência. Está preparado? Primeiro, a excelência é uma jornada, não um destino. Porque se a excelência fosse um destino, aí a gente tinha que fazer certinho. Fulano nasceu para isso. Mas não, é uma jornada. É um caminho. Escuta uma coisa, é um processo, não é um produto final. Exige escolha. Excelência tem a ver com eu levantar e dizer: eu vou viver uma vida excelente, vou fazer isso. Isso não é só um decretar por decretar, palavra por palavra jogada ao ar. É investimento de vida.
É saber que eu vou fazer diferença, que na minha vida vai ser diferente, que o mundo pode ditar as regras do jeito que quiser, que o inferno, o diabo pode falar o que quiser, até porque ele não conhece a vida. Sabe por quê? Porque ele é frágil, é pequeno e derrotado. Mas eu não, eu sei que vou viver uma excelência, porque Deus me conhece, projetou a minha vida para algo extraordinário, e Ele tem para mim o melhor do melhor, céu. Todo crente sabe para onde vai. Eu fico meio preocupado quando eu vejo um monte de crente com medo de morrer. Só tem medo de morrer quem não sabe para onde vai. Se você sabe para onde vai, fique em paz, que quando fechar os olhos aqui, está no excelente do excelente, glorificando a Deus, sabendo que Ele é fiel e que não deixou a sua alma na sepultura. É preciso entender isso. É uma jornada. É colocar a mochila nas costas e sair. É enfrentar o desafio, enfrentar a vida. Muita gente procura as igrejas hoje para fugir da vida. Gente que não vem ao culto, foge de casa. Gente que vive uma família tão complicada, tão cheia de coisas, que o único respiro que tem é um ambiente fechadinho das igrejas. Não! Deus quer que você volte aqui hoje de cabeça erguida, entre no ciclone da sua vida e saiba, o único lugar dentro do ciclone que dá para respirar é no meio dele. Entra no meio do ciclone, olha para cima e diz: eu sei de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, é dono do mar, é dono dos ventos, é dono dos dias. Amém? Segundo, excelência exige cuidado. Toda escada que você vai subir, você pode cair. E alguns escritores costumam dizer que não há nada pior do que você encostar a escada na parede do sucesso e descobrir que a parede era a parede errada. É ruim ou não é? Há muita gente hoje que sobe, não pode ver uma escada que sobe a 1000. O problema é saber para onde ela vai, no que ela vai dar, ou pior, se eu tenho segurança para subir essa escada. Sabe qual é a única segurança que você tem para subir a escada da excelência? Se você estiver seguro em Cristo. Porque Cristo é o único que não te joga no chão. Ele não esmaga o pavio que fumega. Ele te levanta hoje. Sabe o que está faltando nas nossas vidas hoje? Convicções. O evangelho de hoje é um evangelho sem convicções. As pessoas estão perdendo as certezas. Elas se deixam levar por qualquer coisa que se fala, qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha que passa pela cabeça, deixa levar. Não, se você é filho do Pai, conhece seu Deus, você tem certeza, eu só vou onde Ele vai, só falo o que Ele fala, só vejo o que Ele vê e só subo onde Ele deixar eu subir, porque se Ele mandar, eu sei que de lá virá bênção para a minha vida. Só segure hoje aquilo que Deus te der. Você não precisa ficar correndo, puxando a escada dos irmãos. Não precisa correr para puxar nada de ninguém, porque o que é seu e ninguém toma. Eu lembro de uma vez, eu estava numa igreja, o irmão falou para mim assim: ó, pastor, cuidado com essas mensagens aí, senão uma hora alguém vem e puxa o seu tapete. Falei: irmão, quem anda de tapete é o Aladim, eu sou o Alain. Eu estou em cima da rocha, tenta puxar a rocha que eu quero ver. Ninguém puxa a rocha. Se você tem convicção do seu chamado, de quem você é, da sua vida, Deus tem para você rocha, e é na rocha que você deve estar. Porque pode ser que um dia você perca tudo, mas se estiver na rocha, Deus pode te trazer de volta. Tem um padrão bíblico que é inquebrável. Escuta bem o que eu vou te dizer. Se você quer ver Deus te abençoar financeiramente, tremendamente, pare de pensar em si. A Bíblia trabalha não com egocentrismo, mas com outrocentrismo. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus abençoou Jó. É estranho, não é? Quer que Deus te abençoe? Ore pelo irmão. Abençoa o irmão, invista no irmão. Quanto mais você faz para o outro, mais Deus faz para você. É retroalimentação da graça. Eu mexo no irmão, Deus mexe em mim. E a teia da fé faz vibrar a graça. E a igreja é abençoada por isso. Não é ego, é alegria, é consolo, é vida, é graça. É celebração da diferença. Os rabinos contam que uma vez Deus pegou um rabino e levou para conhecer o inferno e o céu. Chega no inferno, imagine a cena. Ele entra numa sala, tem uma espécie de caldeirão, uma sopa sendo feita, e as pessoas famintas, morrendo de fome. Imaginemos que a sala seja do tamanho desse templo. Então cada pessoa, dependendo do lugar que ela está, ela tem a colher, o cabo da sua colher é grande. Por exemplo, digamos que a sopa esteja bem no centro ali. Então daqui até lá o tamanho do cabo da minha colher. O cabo da irmã ali é bem curtinho, que chega lá rapidinho. Cada um com um cabo. Agora tenta imaginar, com esse monte de gente, cada um com um cabo diferente, como é que eu faço para trazer a colher na boca? Então ficava um ódio dentro da sala, porque não há nada pior do que você ter o que se alimentar, mas não trazer na boca. Então Deus olha para o mestre e diz: já viu tudo? Vi, agora vamos ao céu. Chega no céu, a mesma coisa. Tem uma sala muito grande, tem uma sopa sendo feita no meio, as pessoas estão lá, as colheres, mas todo mundo feliz e satisfeito.
Aí o mestre diz, não entendi nada, para mim é a mesma coisa. Aí Deus diz, dá uma olhada nas pessoas, como a minha colher não chega na minha boca, chega na do irmão, a do irmão chega no outro, a do outro chega no outro, até que alguém vai chegar em mim. Céu é compartilhar, você não pode quebrar o de ninguém, simplesmente abençoa o outro, e no que abençoa o outro, Deus abençoa você. É o ministério da graça, é o que Deus quer que você faça aqui hoje. Você vai ser abençoado aqui hoje. Sabe por que a excelência exige cuidado? Porque a excelência de hoje pode ser a mediocridade de amanhã. Cuidado com o que você planta hoje, pode ser morte amanhã. Sabe o que é estranho? As pessoas estão investindo tanto no hoje, tanto olhando para o hoje, que não conseguem projetar um futuro de vida. Muito se faz isso na família hoje, quando os pais vêm com uma relação complicada com seus pais e a tendência é não repetir o processo, então simplesmente pegam nos filhos hoje e projetam um liberalismo terrível, e não conseguem impor limites e regras aos filhos. Quando chega no futuro, vai ter morte em casa. Nem sempre a excelência hoje é bênção amanhã. Daí vem um dom que a igreja necessita urgentemente, discernimento. E o discernimento não é uma tecla SAP espiritual, fazendo você tradução simultânea de quem fala em línguas. Discernimento é compreender o espírito que age, o momento que age, a época que ele age e o que projeta para o futuro. É Deus que faz com que você faça qualquer coisa aqui, com consciência do que está fazendo. Você tem certeza de que o que está fazendo hoje vai ter eco na eternidade. A igreja estranha que temos hoje é fruto de muitos púlpitos que não pensavam ontem. Se queremos uma igreja abençoada amanhã, que os púlpitos pensem hoje. Púlpitos abençoados hoje projetam igrejas fortes amanhã. Sabe o que Deus quer que você entenda? Se a sua família for uma bênção hoje, o futuro será de glória. Portanto, cuide da sua família agora. Faça a excelência de hoje ser a excelência da história. Terceiro, dá uma olhada aí. Sua busca por excelência desperta o processo da transformação. Sabe o que é interessante? A borboleta tem esse processo. Começa com uma lagarta estranha, que ninguém dá nada, mas termina nessa coisa linda. Toda busca por excelência parte desse princípio da transformação. Mexe com transformação. E transformação é diferente de acomodação a um estado vigente. Transformar, a partícula é mudar completamente, assumir um outro padrão, um outro projeto. Escuta o que eu vou te dizer, tem gente que tem medo de ser usado por Deus, tem medo de ser abençoado por Deus, tem gente que se sente incapaz, tem gente que pensa, isso aí é para aqueles irmãos mais chegados, é para aqueles irmãos mais abnegados, é para aqueles irmãos que têm mais estudo. Deus hoje está falando com você que se sente um zero à esquerda. Deus hoje está falando com você que vem, tenta fugir do olhar do pregador, se escondendo atrás da multidão. Deus tem todos os ângulos da existência e Ele te viu, e Ele resolveu te abençoar hoje. Portanto, hoje não tem ninguém aqui que seja insignificante, porque a graça de Deus está para todos. A multiforme graça te recebe e te abraça hoje. Você recebe isso? Deus está falando com alguém aqui hoje. Pare de reclamar, de chorar, olha para cima. Deus te conhece, Deus te ama como você é. O que mais tem hoje é a gente assim se destruindo por dentro o tempo inteiro, o tempo todo com isso. Isso é tão mortal. Sabe o que Deus quer que você entenda aqui hoje? Ninguém tem um valor maior do que o seu, porque por você, Jesus assumiu a cruz. O melhor de Deus é Cristo, e Ele já veio, assumiu a cruz, para que hoje você estivesse aqui livre, e pudesse adorar a Ele em liberdade. A sua vida vale muito para Deus. Lembre-se de uma coisa, quando houver mais de um caminho a seguir, escolha o da excelência. Sempre assim, escolha o caminho da excelência. Se tiver um caminho para seguir, escolha o da excelência. Nunca tente fazer para Deus a coisa pela metade, como muita gente faz. Fazer de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário. Se quer fazer algo tremendo para Deus, faça com todas as forças. O Eclesiastes deixa bem claro isso. Tudo que te vier à mão para fazer, faz hoje. Porque olha o que o Eclesiastes diz: porque na sepultura, para onde você vai, deixa bem claro, não há trabalho. Está dizendo claramente que a gente é finito, que o ser humano é perecível ao tempo, que uma hora para. Portanto, o que Deus te der para fazer hoje, faça com vontade, faça com vida, faça com graça. E deixa eu te dizer uma coisa, se Deus colocar no seu coração de abençoar alguém, você não precisa nem orar, você não precisa criar uma profecia. Tem gente que faz o seguinte: eu sinto de Deus que você está passando um problema, isso, aquilo, outro. Não, irmão, se Deus te colocou no coração, faz um cheque, bota no bolso dele e agradece. Seja a mão de Deus para apertar o coração do aflito.
Seja o abraço de Deus para curar o quebrado. Faz diferença, porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. E quando você abençoa o outro, Deus abençoa você. Está dando para entender? Eu coloquei aqui, como alcançar a excelência de Deus. Detalhe é esse, na vida financeira. Primeiro, investindo no reino de Deus. O apóstolo Paulo trabalhou aqui no texto que nós lemos com a palavra ministério, com a palavra graça, demais a palavra graça, que do original grego pode ser traduzida como presente. Investimento no reino de Deus é presente para mim e para você. Quando você abençoa, investe no reino, você é abençoado. Sabe por quê? Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a gente precisa adorar. E sabe como é que a gente adora melhor? Quando mostra para Ele que até nas nossas vontades primeiras, Ele tem o primeiro lugar, portanto a gente adora. Toda vez que você faz isso, é culto tremendo para os céus. Irmão, você quer saber de uma coisa? Hoje, uma pessoa do século 21 hoje, colocar a mão no bolso e tirar um dinheiro para abençoar uma igreja é milagre. Porque nós vivemos num século estranho do egocentrismo a todo momento. Escuta uma coisa aqui, é paradoxal mesmo essa coisa. Deus nos chama para um paradoxo. Olha a frase que eu coloquei aqui, dá uma olhada aí. Howard Beecher escreveu: cuide para que a sua prosperidade não destrua a sua generosidade. Generosidade é uma palavra que tem sumido. Coração generoso. Porque quanto mais você acumula, mais perde. Mas quanto mais você generosamente, o texto de Paulo fala disso. Paulo usa generosamente, em algumas traduções liberalmente. Ele está dizendo o seguinte: Deus ama quem tem um coração voluntário, quem abre a mão, quem entende que a partir desse movimento da fé, eu não estou acumulando, até porque eu sei que aqui, se eu acumular, tem um monte de coisa para acontecer. Tem bandido, tem uma série de coisas, de vez em quando vem um presidente estranho aí e confisca tudo. Mas a partir do momento que eu acumulo no reino da glória, não tem diabo que entra lá, não tem bandido que mexa lá, não tem plano político que influencie lá. Se eu guardar qualquer coisa no coração de Deus, ninguém tira, e Ele não esquece. Ele é Senhor para honrar a sua causa. Tanto que o pessoal está descobrindo aí, está fazendo um monte de arquivo nas nuvens, né? Só que a gente só consegue chegar nas nuvens, mas Deus não, Ele está muito além disso. Eu estava lendo a história de um pregador puritano que estava sobrevoando, olha que interessante, sobrevoando os estados, Los Angeles, se não me engano, ia pousar o avião, e aí começou aquele desespero porque estava com um problema no aeroporto, o avião não podia pousar, ficou voando em círculos, e as pessoas desesperadas, e ele de repente começa a escrever no seu diário. O desespero é total na cabine, as pessoas estão desesperadas porque não sabemos quanto tempo vamos estar aqui, quanto mais a gente fica aqui, mais o combustível acaba, uma hora a gente sabe que vai cair. Aí ele diz: por incrível que pareça, sou o único aqui dentro dessa nave que sei que não vou cair, porque todo mundo cai, mas eu vou subir. Todo mundo vai cair, mas eu vou subir, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Deus está ministrando isso ao seu coração essa noite. Levanta sua mão por um momento, fala para o Espírito Santo: Senhor, não me deixa cair, me faz subir, porque quanto mais eu sei, Deus, quanto mais certezas eu tiver em Ti, mais eu vou subir. Pode cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas eu fico de pé. Pode descer tudo, eu subo, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Você tem essa certeza, irmão? Generosidade é um traço do caráter de Deus. Quando você generosamente investe no reino de Deus, naturalmente, na chamada linguagem da fé, você é alcançado pelas promessas de Deus. Escuta uma coisa aqui que eu vou dizer a você, dá uma olhada nisso aqui, presta atenção. Investimento errado é o problema maior hoje, porque não basta investir em qualquer um, em qualquer lugar, precisa investir onde? No reino. E o investimento errado é o que mais faz as famílias brigarem hoje, é ou não é? Dá uma olhada no culto dos irmãos ali, investimento errado, é crise, a língua estranha está tremenda ali, não está? Sabe o que é interessante? Eu tenho feito seminários de casais, e minha esposa, por exemplo, ela tem uma espécie de sexto sentido. Se ela falar para mim: não faz isso que vai dar errado, eu já aprendi, nem faço mais. Conselho aos irmãos: ouçam suas esposas. Irmão, porque é impressionante. O indivíduo fala assim: eu vou fazer algo, a esposa fala: não faz. Ele faz, dá errado, dá culpa a ela. Você não me ajuda, ela te avisou. Mulher tem um sexto sentido, é impressionante. Geralmente isso aí aconteceu, fez, deu errado, investimento errado.
Não há nada pior do que investimento errado, porque você gasta força, projeções, todos os desejos do coração e o negócio afunda. Tenta imaginar a raiva das pessoas que estiveram no Titanic. Luxo para todo lado, mas o negócio afundou. E pior, no gelo. É muita frustração, não é não? Você quer ver uma coisa? Escuta aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Investir nas pessoas erradas. E eu coloquei a ovelha ali exatamente por isso que você está pensando. Investir em falsos cantores, falsos pregadores, falsos pastores. Você já tem uma igreja para investir. Investe aqui. Investe em gente que senta do teu lado, canta com você e glorifica a Deus pela sua vida. Com gente que rala com você, que não é estrela, porque sabe que aqui quem brilha é Cristo. Investe em gente que te ama, que ora por você, que faz parte da sua vida. Investe na sua família, no seu filho, na sua casa. É nos de dentro, domésticos da fé. O que mais tem hoje são charlatães de púlpito. Cuidado com charlatães de púlpito, mágicos da espiritualidade, abracadabra gospel, tirando coelhos da cartola, fazendo mágica a todo momento, tentando ludibriar, iludir, efeito placebo, uma série de coisas, mexendo com a mente das pessoas, dando para a multidão que a multidão mais gosta, fantasia. Maquiavel dizia que a multidão é tão fácil de enganar, que um enganador nunca vai ter falta de vítima para suas fraudes. Deus está chamando você aqui hoje para uma conversa frente a frente. Invista no seu filho, invista nos sonhos da sua esposa, invista no seu esposo, invista no seu pastor, invista nas obras sociais da sua igreja, nos projetos da sua igreja, invista aqui, ó. Quando você investe no reino, Deus devolve para você, porque Deus te chamou para ser parceiro dessa obra. Segundo, investir nas coisas erradas é tiro no pé, é ou não é? Investir em coisa errada, irmão, o que tem de coisa errada que a gente investe, é ou não é? Todo dia alguém inventa uma coisa nova, principalmente hoje, os caçadores de novidades. Isso aqui é um efeito pirâmide. Coisas erradas, coisas estranhas. A Bíblia tem um versículo só para isso. Não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. Como tem gente investindo em coisas erradas, coisas estranhas, equivocadas, projetos mirabolantes, coisas que fazem os olhos brilharem por um momento, mas destrói a tua caminhada para o resto da vida. Quanta gente hoje enrolada em dívidas milionárias, afundando no lamaçal chamado juros. Tem coisas tão tremendas no reino para você investir, irmão. Eu fiquei pensando aqui nesse negócio da roça do pastor, dá vontade de investir nisso, né? Tem tanta coisa tremenda no reino para você investir. Você quer uma coisa linda para investir no reino? Obra missionária. Gente ganhando o mundo para Cristo, entrando lá e traduzindo Bíblias, tirando meninas prostitutas da Índia, mexendo no meio do inferno e fazendo a glória de Deus ser colocada no lugar. Use o seu dinheiro para coisas que vão fazer a vida das pessoas serem edificadas. E se Deus está te dando dinheiro para investir nisso, Ele vai cobrar de você isso. Porque você é parceiro no reino. Amém? Fica difícil falar uns amém, né? Ó, terceiro, investir pelos motivos errados. Investir em pessoa errada é ruim. Investir em coisas erradas é terrível, mas pelos motivos errados é pior. Porque tem gente que pensa só no investimento para si, ele é o centro de tudo. C.S. Lewis chama isso de canibalismo espiritual. Eu vou engolindo tudo para que nada exista fora de mim. Então eu fico com uma obesidade mórbida da fé. Gente que não consegue investir pelo motivo ideal. Qual que é o motivo ideal para investir no reino? A glória de Deus, a humildade celeste, saber que quanto mais eu invisto para a glória, mais eu vou sumir. Meu nome não aparece, mas o de Jesus brilha. Importa que eu diminua e que Ele cresça. E quanto mais Ele cresce, mais eu glorifico por participar da ação de Deus na história. Deus quer que você entenda que essa noite é preciso investir no reino. Use o que você tem para investir no reino. E para te tranquilizar, eu não vou tirar a oferta no final dessa mensagem. Se você quiser me abençoar, eu estou aí. Mas eu não vou tirar a oferta no final dessa mensagem. Amém? É só para você saber que o que Deus está falando para você aqui hoje vai mexer com a sua casa, com a sua vida, com a sua história. Deus vai fazer com que você saia daqui hoje com o coração e o bolso em perfeita sintonia, glorificando a Deus aqui e embaixo, louvando a Deus pelo que Ele faz. Amém? Você crê nisso? Rob Thompson escreveu que a abundância é a recompensa de quem semeia. Olha que interessante, a abundância é a recompensa de quem semeia, enquanto que a falta é consequência de quem retém. A abundância é o quê? É a bênção de quem semeia.
Mas a falta é consequência de quem retém. Sabe o que é interessante? Quando eu fui missionário lá no interior do estado do Ceará, numa cidade chamada Guaraciaba do Norte, eu fui uma vez visitar um irmão que era plantador de tomate. Aí ele tinha assim uma horta imensa de tomate e pimentão. Quando ele me mostrou a semente de tomate, quem aqui já viu semente de tomate? Levanta a mão aí para eu ver. A maioria aí sabe como é que é, pequenininha, é ou não é? Agora, cada sementinha daquela que vinga dá uma caixa, se não me engano 7 caixas, o pé. Aí eu fiquei pensando comigo, fazendo uma continha rápida, é inevitável para mim fazer esse tipo de pensamento, mas eu pensei, que se eu plantar isso aqui assim de ódio, imagina o que eu vou colher. A Bíblia diz que tem muita gente que está colhendo tempestade porque anda plantando vento. O que você está plantando, irmão? E o pior, em que quantidade? Toda vez que você investe no reino, irmão, por menor que seja, Deus faz a semeadura ser abundante. Porque Deus não é mesquinho nem miserável, e o que Ele tem para nós é extraordinariamente maior do que sonhamos aqui hoje. É João 13,7, o que eu faço você não sabe agora, mas vai entender depois. Eu estava lendo esses dias sobre C.S. Lewis, num livro chamado O Peso de Glória, onde ele fala assim, ó, se nós tivéssemos pelo menos um vislumbre do que Deus tem preparado para nós, teríamos vergonha dos pedidos que fazemos a Ele. Se a gente tivesse só um vislumbre, C.S. Lewis diz que quando a gente chegar no céu, a primeira frase que provavelmente vamos dizer é a seguinte, agora eu entendi. E é verdade, você vai olhar lá e enxergar coisas extraordinárias, inefáveis, inenarráveis, indescritíveis, aí você vai ter certeza, valeu a pena o que eu chorei, o que eu plantei, o que eu vivi, porque se eu estou aqui hoje, é para a glória de Deus, Ele me salvou e eu estou aqui livre. O C.S. Lewis ainda diz uma coisa linda, ele diz que no céu você vai ter 3 surpresas. Surpresa número 1, vai encontrar um monte de gente que você jurava que não ia. Surpresa número 2, não vai encontrar aqueles que você batia o martelo, esse vai. Surpresa número 3, você vai se encontrar lá, e aí esquece tudo e só glorifica a Deus por ter chegado lá, louvando a Ele pelo que Ele é. Experimente investir no reino de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus e mais ainda, nas pessoas de Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai andar no chão da excelência. Todas as vezes que você investe em Deus, nas coisas de Deus, na causa de Deus, nas pessoas de Deus, é para esse chão que você anda, chão de excelência, chão de vida. Eu quero que por um momento só você levante a sua mão, fala para Deus assim, Senhor, me ajuda agora, me ensina a investir nas pessoas certas, nas coisas certas, na casa certa, na causa certa, não deixa com que o diabo roube a minha semente, porque cada semente que eu plantar no teu chão, vai me fazer andar no chão da excelência. Agradeça a Deus hoje por isso. Então, em primeiro lugar, para alcançar a excelência de Deus na vida financeira, investimento no reino, amém? Segundo lugar, é preciso curar o coração, e agora que a coisa aperta, tem que curar o coração. Escuta uma coisa aqui, Provérbios 4:23 diz assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que significa aqui? Ó? Não adianta em nada você ter uma semente magistral se o coração for mesquinho. O que mais tem hoje é gente do coração pequeno. Eu estava lendo uma história na Índia, conta aqui uma vez um rato, presta atenção nisso, um ratinho, camundongo, chegou para um mestre e disse para o mestre, o mágico, o seguinte, eu gostaria que o senhor me transformasse naquilo que eu mais temo hoje. E o mágico olhou para ele e disse, o que é que você teme tanto? Ele disse, obviamente um gato. Então o mágico transforma ele num gato poderoso, aquele siamês lindo. Não precisa ter mais medo que agora você é o top do gato. Não demora uma semana mais ou menos, ele volta. Mestre, dá para me transformar no que eu mais temo hoje? E o que é que você teme tanto? Seguindo a lógica, é um cachorro. O mestre olha para ele e fala, ó, só essa vez, vou te transformar num pitbull top, o mais bravo aí, que é para não ter medo de nada. Transforma ele naquele pitbull, aquele que você odeia, sabe qual é? E ele sai. Não demora muito, ele volta sem graça de novo. Como o pitbull, rabinho cortado, não dá para balançar. Ele volta sem graça. Dá para me transformar naquilo que eu mais temo hoje? O mestre diz, mas o que é que você teme sendo tão feroz? Ele disse, eu temo um tigre, na Índia tem muito. O mestre parou, compreendeu a lógica, tá bom, vou te transformar num tigre, só que é o seguinte, essa é a última vez. E eu vou te transformar num tigre dentro de sabre, aquele que está extinto, o top da ferocidade, não tem nada pior. Você não vai mais ter medo. Transforma ele, ele sai, imponente.
Só que não demora muito, ele volta. O Senhor pode me transformar só mais uma vez? Mas o que é que você teme sendo tão forte? Que ele disse, um caçador. Tem muita gente na igreja que é escravo de lógicas. E Deus não cabe nas lógicas. O mestre olha para ele e diz assim, ó, dessa vez eu não vou te transformar, porque embora tendo corpo de tigre, seu coração ainda é de rato. Coração pequeno fica preso em lógicas. Coração pequeno tem medo de lançar. Coração pequeno tem medo de ousar, tem medo de fazer, tem medo de ser. Hoje o Espírito Santo quer dilatar, ampliar teu coração, a tal ponto que você entenda que no seu coração, terra fértil da graça, as sementes da fé vão brotar, e você vai sair daqui pisando em milagres. Não há milagre maior do que a transformação do coração. Amém, irmãos? Coloquei aqui, ó, é o coração que dignifica a semeadura. Porque não adianta nada ter semente se o coração não for crente. Não adianta nada sair jogando semente se o coração não estiver naquilo. Não adianta de nada você chegar para a igreja, por exemplo, para tentar mostrar que pode fazer as grandes ofertas, mas o coração não está nisso. É a síndrome de Ananias e Safira. De gente que tenta enganar o Espírito, tenta mostrar para a igreja que é bom, tenta mostrar um coração que não tem. Só que escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Deus conhece o terreno do coração por dentro. E essa noite aqui Deus está dizendo que está olhando dentro do seu coração. O que é que Deus acha aí se Ele olhar agora? O que é que Deus encontra no centro do seu coração se Ele olhar lá dentro hoje? Você está entendendo o que Deus está ministrando a você? Sabe qual é o problema, irmãos? Nós estamos vivendo na sociedade do acúmulo. E essa sociedade é terrível. Corações que sofrem de uma espécie de anorexia da generosidade. Sempre acumulando. É quando eu penso só em mim. Aí meu coração adoece, sabe por quê? Porque Deus fez a vida para ser compartilhada. Sociedade do acúmulo, o tempo inteiro para si, tudo para si. E o pior, é uma sociedade que já não consegue mais viver em unidade. Não tem essa partilha da vida. A ceia quebra isso. A ceia é toda feita de gesto de partilha, para você entender que não existe céu solitário. Céu solitário é cela. Céu da igreja é compartilhado. Assim como você compartilha o pão, Deus compartilha as graças e a vida com você. Por isso que você está aqui hoje, porque Deus tem honrado a sua vida e o seu coração. Se o seu coração permanecer fiel, Deus também é fiel a você. Ele não pode deixar de ser fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Escuta uma coisa aqui, ó. Robert McCheyne disse uma coisa tremenda. Ele disse, muitos sabem bem que não são cristãos, pois não amam doar. E ele diz, dar generosamente e liberalmente, sem má vontade, só acontece quando um novo coração nasce em mim. Só consegue dar abençoadamente investimento no reino, na fé, na igreja, na família, quem tem um novo coração. E o apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Hoje, nós estamos aqui porque Deus tem nos dado um novo coração. Por isso que você está aqui hoje, por isso que venceu o cansaço, veio do trabalho e está aqui, porque um coração novo tem sede por Deus, anseia pela graça, busca o abraço de Jesus, quando chega aqui é transformado por Ele. Enquanto você está aqui hoje, Deus pode estar trabalhando na sua casa, Deus pode estar trabalhando no hospital, Deus pode estar trabalhando nas tuas finanças, pode estar mexendo na papelada do juiz. Enquanto você está aqui, enquanto o seu coração buscou as primeiras coisas, as outras são acrescentadas. Geralmente a gente entende errado esse texto, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente imagina Deus nos dando coisas que a gente não tem, só que não é isso que a Bíblia diz. Vos serão acrescentadas, não significa vos serão dadas. Acrescentar é porque eu já tenho e vou receber mais, é ou não é? Quando você busca as outras coisas, nem percebeu, mas Deus já te deu, só vai acrescentando. Porque Deus é assim, Ele é Senhor do acrescentar, é o Deus que exageradamente nos ajuda. Escuta uma coisa aqui, ó. Se o seu coração não for curado, você tentará comprar a Deus, mas se o seu coração for curado, você vai amar a Deus, e o nome disso é excelência. Só coração curado consegue amar a Deus, e quando você ama a Deus, aí você entende que nada pode ficar no caminho de Deus. Quer ver uma coisa? Jesus diz uma coisa que eu acho extraordinária. Jesus diz assim, ó, não ajunteis tesouros na terra. Jesus não diz, não ajunteis tesouros da terra.
Se Jesus tivesse dito assim, ó, não ajunteis tesouros da terra, nós deveríamos todos ser pobres. Era a apologia da pobreza. Jesus não disse isso. Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, porque o problema não é o tesouro, é o lugar. Porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Sabe qual é o desafio da igreja? Pegar todo o tesouro que você tem e levar para o céu. Quando você colocar seu tesouro no céu, o coração vai atrás. E quando o coração chega lá, encontra Deus, aí esquece o tesouro, porque nada é maior do que Deus, fica apaixonado por Deus, e Deus vai só acumulando e acrescentando, porque sabe que agora seu coração está curado. Mantenha seu coração hoje no altar de Deus, mantenha seu coração hoje curado para as coisas de Deus. Terceiro lugar, para você alcançar a excelência de Deus na vida financeira, precisa voltar a sonhar. E enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou ao meu coração, há pessoas aqui essa noite, que decretaram que não sonham mais, e eu vim aqui hoje para te dizer que Deus quer que você volte a sonhar. Deus quer que você volte a sonhar, porque Deus vai dar aquilo que estiver de acordo com o coração dele para você. Escuta uma coisa, um pensador dizia que todos querem ser melhores, mas poucos estão dispostos a pagar o preço para melhorar. Escuta isso aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Excelência custa caro, irmão. Não é fácil ser excelente, não. As águias não voam em bandos. Você não acha um monte de águia por aí. Excelência custa caro. Dá trabalho ser excelente. Não é fácil. As pessoas não vão entender, porque escuta o que eu vou te dizer, não há nada pior do que mente medíocre. Um escritor chamado Daniel Luz disse que o imã mais poderoso da face da terra é a pressão exercida pelos medíocres. Se você tiver com gente medíocre do seu lado, fica medíocre também. Eles têm a mira baixa, a mira curta, eles não enxergam nada além do próprio nariz, um palmo à frente, são viciados apenas nessa coisa pequena, não sonham, têm medo de sonhar, decretam a morte antes de acontecer. Você já viu gente que diz mais ou menos assim, ó, você fala, irmão, estou com um projeto tremendo, antes de você terminar a palavra tremendo, ele diz, não vai dar certo não, porque isso aí eu já tentei, não deu comigo. Já viu esse tipo de gente? Você fala assim, irmão, vamos fazer um culto de testemunho, ele é o último a chegar, porque não tem testemunho e tem raiva de quem tem. Ele vive da testemunhologia de terceiros, ou pior, de testemunho. O testemunho do angustiado. Deus hoje quer te libertar para você sonhar. E não existe sonho medíocre. Cada sonho que Deus colocar para você é tremendo, é extraordinário. Não tenha medo de sonhar o sonho que Deus te deu. Pode ser pequeno, mas se é seu, sonhe, porque Deus vai fazer você realizar. Rob Thompson disse assim, ó, ponha sempre paredes nos seus gastos. É bom isso. Mas nunca coloque teto na sua receita. Olha que interessante. Coloca a parede nos gastos, mas não põe teto no sonho não, porque quanto mais você olhar para cima, mais Deus vai fazer você enxergar. David Nicholas disse que as promessas de Deus para nós são como as estrelas. Quanto mais escura a noite, mais elas brilham. Deus quer que você entenda uma coisa aqui hoje, não há ninguém aqui hoje que não tenha uma promessa de Deus para a sua vida. Portanto, Deus hoje me trouxe para fazer você lembrar, o Espírito Santo vos fará lembrar as promessas que tem na sua vida. Deus te prometeu que você vai gravar um CD, você vai gravar um CD. Deus te prometeu que você vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Deus prometeu que você vai prosperar, vai prosperar. Se Deus prometeu, Ele não falha. E a palavra dele não volta vazia hoje. Adore a Deus por um minuto aí. Agradeça a Ele pelas promessas e sonhos que Ele tem na sua vida. Adore a Ele por coisas que Ele está ministrando a você, por coisas que Ele vai colocar na sua história, coisas que Ele vai fazer acontecer na sua casa, coisas que Ele não desistiu. Não coloque um ponto final se Deus ainda não fechou a frase. Agora escuta uma coisa. Um grande futuro requer um mapa detalhado, e você tem um. Quer que Deus abençoe seu futuro? Vá para a palavra, nela você vai encontrar todas as fontes da vida. É a bússola que nunca vai deixar você perdido, vai fazer você caminhar em vida e em felicidade, vai abrir a tua história, vai fazer com que você chegue no porto. É o que Deus quer que você entenda aqui hoje. Muitos são os que decretaram a morte dos sonhos. Existe gente hoje que desiste de viver, perde o entusiasmo, e a palavra entusiasmo é tremenda, ela vem da junção de dois termos gregos, em, que significa para dentro de, e teos, em teos, dentro de Deus. Quem é o entusiasmado? É quem está dentro de Deus, quem sente o coração de Deus nele, não sabe onde ele começa e onde termina, porque ele faz a palavra de Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, eu estou entusiasmado, cheio de sonhos, eu levanto todo dia, eu olho para o céu e sei que são obra dos dedos de Deus, portanto em qualquer momento eu estarei guardado debaixo da sua presença.
Teve um poeta que disse que todo mundo sonha, mas não do mesmo jeito. Existem aqueles que só sonham de noite, no recesso empoeirado da mente. E quando levanta de manhã, vai na padaria e come um sonho. Mas existem aqueles que sonham acordados, e esses são perigosos, porque eles insistem em transformar a realidade no projeto dos seus sonhos. Os olhos deles não enxergam o que existe, enxergam o que já vai ser. Portanto, eles são perigosos, e esses perigosos estão aqui hoje, glorificando a Deus por transformar realidades, alterar realidades, alterar realidades. É isso que Deus quer que você faça aqui hoje. Nós precisamos descobrir o mais rápido possível isso. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Hoje é o dia de acordar o sonho, de fazer com que esse despertador da vida possa vibrar, e você levantar daqui hoje e ter certeza: eu sei o que Deus tem na minha vida, eu sei o que vou conseguir lá, e vou marchar, e vou fazer a diferença, porque aqui no meu peito bate uma convicção: Deus me levantou, Deus me chamou, Deus me conhece, Deus me ama, e Ele vai fazer com que tudo que passe por mim seja abençoado e projetado como vida. Você crê nisso? Se coloque de pé, por favor. Teve um escritor do passado que disse que os 2 maiores dias da vida de uma pessoa são: primeiro, o dia que ela nasceu; segundo, o dia que ela descobre o porquê de ter nascido. Você já descobriu? Por que que você nasceu? Por que que você vive? É tempo de viver a excelência que Deus tem para a sua vida. Eu quero pedir a permissão do pastor para fazer algo que Deus me impulsiona aqui. Eu quero chamar aqui à frente algumas pessoas que o Espírito Santo foi trabalhando no seu coração ao longo dessa mensagem. Vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Deus tem falado ao seu coração que hoje Deus vai restaurar sonhos na sua vida. Quem sabe é um sonho ministerial que você tem, e Deus está falando com você: sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Deus quer colocar a mão hoje nas tuas finanças, para você ter testemunho para contar, chegar aqui para o pastor e falar: pastor, eu estava todo enrolado em dívida de uma série de coisas, mas naquele dia, Deus com mão forte, me tirou do meio do redemoinho das crises, e eu estou firmado na rocha e estou de pé. Deus hoje tem uma bênção para a sua casa, para a sua família, e Deus está falando com você: vem aqui em nome de Jesus. Você está pensando: será que é comigo? É com você mesmo que Deus está falando. Sai do seu lugar, vem aqui, Jesus está falando com você, e Ele tem uma coisa nova para fazer na sua casa, na sua vida essa noite. O Espírito Santo te chama, Ele conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Deus hoje pode estar escrevendo um novo tempo na sua história e na sua vida. Deus hoje pode estar virando o cativeiro da sua casa. E no espírito do que eu ministrei aqui essa noite, eu vou pedir uma coisa a vocês que estão aqui à frente. Você não vai orar por você, você vai orar pelo outro, porque enquanto você orar pelo outro, Deus vai abençoar você. Amém? Vocês vão orar uns pelos outros, porque Deus vai abençoar você enquanto ora pelo outro. Enquanto ora pelo outro, Deus vira seu cativeiro. Enquanto abençoa o outro, Deus abençoa você. Hoje a glória de Deus vai invadir a sua casa e a sua vida, e fazer com que você saia daqui com uma certeza: tudo que eu tenho vem de Deus, tudo provém dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, e a minha vida é dEle. Ah, Pai amado, não há palavras, Pai, não há palavras para te agradecer. Não há palavras para te agradecer pelo que o Senhor está fazendo aqui, pela grande transformação, pela abertura de portas, pela virada de cativeiro, pela mudança de situação, pelo despertar dos sonhos. Obrigado, Deus, por poder falar da tua prosperidade sem, Senhor, me vender aos jargões dos charlatães que existem hoje. Obrigado porque o Senhor nos abençoa. O Senhor é Pai de bênção, Pai de amor. E como ministro do Evangelho, Pai, na autoridade do Teu Espírito, eu ministro bênção sobre a vida dos Teus filhos aqui à frente. Enquanto eles oram uns pelos outros, o Senhor vai abençoando, vai convertendo o coração do pai ao filho, o coração dos filhos aos pais, vai trazendo a esposa de volta, o esposo de volta, vai mexendo, Pai, na intimidade,
vai trabalhando nas finanças, tirando da crise, desenrolando os nós, desatando, tirando do redemoinho, do atoleiro das dívidas, dando aos teus filhos respiração, alegria do teu espírito. Oh Pai, como é tremenda a tua presença, como é bom estar na tua casa, louvando o teu nome, celebrando a grandeza do teu nome, Pai, adorando o Senhor para sempre, porque não há nada melhor do que tê-lo, Pai, como a essência da vida. Que os teus filhos saiam daqui hoje caminhando no chão da excelência, de cabeça erguida, mostrando para o mundo que aqui, Pai, ainda há transformação, ainda há vida, e vida em abundância. Muito obrigado, Pai, por cada vida, no excelso, soberano nome de Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.